Hoje no Momento Unimed, converso com a doutora Larissa Romani. Tudo bom, doutora? Tudo bem. A especialidade dela é alergia e imunologia. Bom, você já sabe o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar das alergias, principalmente nessa época do ano, que elas agravam um pouco mais. Será que o motivo é o frio? Por isso a gente lançou uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para que vocês participassem. E eu já tenho várias perguntas para a doutora, viu? Vamos lá, né? Doutora, foi um prazer tê-la aqui com a Prazer gente, é meu. ter aceitado o convite. Bom, eu vou para a primeira pergunta, tá? Como se define alergia e quais tipos existem? A alergia, ela é uma resposta exacerbada, né, no nosso sistema imunológico frente a algum alérgeno. Então, realmente, ela acaba sendo, por exemplo, você entra em contato com pó, poeira, vai agir como se fosse um corpo estranho no organismo. E aí vai gerar uma resposta imunológica e vai fazer com que você tenha alguns sintomas. Entre eles, os sintomas da rinite, aí, da sinusite, da conjuntivite alérgica, da dermatite atópica, conjuntivite. Também tem algumas alergias alimentares, né? E tem vários tipos de alergia. As mais comuns são as respiratórias, asma e rinite. Depois tem as de pele, que tem a dermatite atópica. As reações adversas a medicamentos também pode dar uma farmacodermia. As alergias alimentares também. E as conjuntivites alérgicas. Olha só, a segunda é o que se recomenda para evitar e prevenir crises alérgicas respiratórias, principalmente nesse período de inverno, né? Eu sofro no inverno. Todo mundo sofre no inverno, até quem não é alérgico, né? Por conta quê? mesmo do tempo seco, né? Então, querendo ou não, esse tempo seco, ele age como um irritante. Então, como eu disse anteriormente, tudo que for agir como um irritante, como um corpo estranho, vai gerar uma resposta exacerbada e uma inflamação. E aí acaba tendo umas crises. Algumas pessoas são mais sensibilizadas e tem as crises um pouco piores. Então, o que a gente consegue fazer para evitar? Sim. Manter a casa bem arejada, evitar o umidificador. O umidificador ele é bom, mas não... Evitar o umidificador? Você pode usar de até 1 hora, 1 hora e meia por noite. Porque o que acontece? Ele deixa o ambiente úmido. Então, aquele ambiente úmido vai juntar pó, poeira, vai proliferar ácaro, mofo e vai piorar. Verdade, olha que interessante. E aí, desde que assim, no dia seguinte também a casa fique bem aberta. Porque se ficar fechada, realmente vai ficar todo abafado. Então, fazer bastante limpeza dos filtros do ar-condicionado, higiene nasal ajuda bastante, evitar tapete, cortinas, colocar capa anti-ácaro, né, usar o filtro EPA nos aspiradores. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer para melhorar. Você fala de lavagem nasal, Isso. são aqueles sprays que você... Isso, tem os sprays, tem a lavagem mesmo, que é o alto volume, que é com a seringa, com os dispositivos. Então, isso também ajuda assim bastante. Porque quanto mais limpa a mucosa nasal, menor a chance de irritar. E aí não vai irritar, não vai ter a resposta exacerbada à alergia. Bacana, olha lá. Bom, uma pergunta de rinite e sinusite, né? Porque essa época a gente sofre, né? Rinite, sinusite e outros quadros alérgicos são mais frequentes nos meses mais frios, correto? Correto. De que forma podemos preveni-las? Acho que é mais ou menos isso que você respondeu já, né? Sim, A sinusite, na verdade, ela é uma inflamação, né? Uma infecção frente a alguma coisa aí. Então, às vezes a gente tem uma rinite não tratada e aquilo fica entrando em crise, vai acumular secreção e vai entupir os seios da face e vai desencadear uma sinusite. E se você não trata, vai virar uma sinusite crônica. Né? Então, tem essas coisas que a gente conversou. Evitar tapete, cortina. Uma coisa legal é a questão nos nossos bichinhos de estimação, né? A maioria não tem alergia ao pelo, à caspa. É o pó poeira que fica nos bichinhos. Interessante. Não tinha pensado nisso. E é verdade, né? Tem bastante, que é a caspa do cão, a caspa do gato. Mas a maioria tolera os bichinhos. Só que não tolera a poeira que fica no bichinho. Então tem que sempre manter o bichinho bem limpinho. Até isso a gente tem. Não é só de pelúcia, né? O pelúcia também. Evitar o urso de pelúcia, tirar tudo, aquelas naninhas das crianças. Então tem que deixar bem ventilado para evitar mesmo. Quarta, quais tratamentos pode ser recomendado para alergias respiratórias cutâneas, alimentares, entre outras? Acho que cada um é recomendado um tratamento, né? Vamos lá. Alergia alimentar. Tem que excluir o alimento. Não tem. E para descobrir como que funciona? Você tem que ter sintomas quando você ingere. Então, não tem. Por exemplo, um paciente chega no consultório e fala: eu quero saber se tenho alergia a camarão. Eu vou perguntar: você já comeu? Ele vai falar: não. Eu falei: infelizmente não tem como a gente saber. Porque a alergia, ela só ocorre, né? É uma resposta exacerbada
reação de hipersensibilidade frente àquilo quando já tem um contato. Então, se ele nunca entrou em contato, não tem como a gente saber se ele vai ter alergia. E se de repente, por exemplo, é uma coisa que está no nosso dia a dia, eu vou falar uma coisa, nem sei se existe isso, tá? A cebola. Tudo vai cebola. Sim. Então, até descobrir que é a cebola, deve ser difícil, né? É difícil, é difícil. Aí você tem que excluir tudo e depois ir colocando? Normalmente a gente vai por tópicos, né? Faz uma linha do tempo, o que você, por exemplo, agora eu comi uma cebola que estava muito caramelizada, alguma coisa, e a gente vai vendo se tá alguma coisa relacionada. E tem alergia a todos os alimentos. A tudo. Todos os alimentos podem ter potencial. E o que você acha, assim, hoje em dia virou meio que modismo você falar, eu tenho alergia, não é nem alergia, intolerância. Isso que é uma coisa que a gente devia esclarecer, né? Não posso com lactose porque eu tenho alergia ou intolerância, que são duas coisas diferentes que eu quero que você explique. Ou glúten, são duas palavras, glúten e lactose, que a gente ouve o tempo todo, né? Sim. Primeiro, me esclarece o que é uma alergia e o que é uma intolerância. A alergia é a reação de hipersensibilidade frente ao alérgeno e envolve resposta imunológica. Então, você tem que ser sensibilizado, envolve a resposta imunológica. E aí você não pode mesmo. Não pode mesmo, nem o contato, nem nada. A intolerância, ela é uma deficiência. Então, o nosso organismo tem uma dificuldade de absorver ou de produzir alguma enzima, algum açúcar. Então, coisas totalmente diferentes. Por exemplo, um paciente que tem uma intolerância à lactose, ele pode tomar o leite de vaca zero lactose, mas um paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca não pode nem pensar em tomar um leite zero lactose, porque tem a proteína do leite de vaca. Então, são coisas totalmente diferentes. Os sintomas não são parecidos, né? A alergia é muito mais grave, né? Pode ter reação imediata, entrou em contato, já teve, pode ter reação mais tardia, como diarreia, sangramento nas fezes, a dermatite atópica. Já a intolerância, ele está relacionado com a quantidade e ele pode ter mais sintomas gastrointestinais. Então, aquela sensação de empachamento, de azia, de queimação e de diarreia. Mesma coisa com o glúten. Com glúten, mesma coisa. Mesma coisa com glúten. A diferença básica é essa. Uma envolve resposta imunológica, ou outra é uma deficiência do organismo de produzir alguma enzima, algum açúcar de digestão. E da pele? A pele, a gente tem a dermatite atópica e tem a dermatite de contato. A dermatite atópica é uma inflamação cutânea que também pode ou não estar relacionada com ácaros, poeira doméstica. Mas a dermatite atópica é um pouco mais complexa do que a gente imagina, tem muito mais do que a gente imagina aí. Então tem alteração de humor, que acaba piorando, a pessoa começa a coçar, quebra a barreira cutânea e vai começar a ter uma reação alérgica. Então conforme ela coça, vai machucar. Então vai penetrar ácaro, mofo, vai piorar tudo e vai começar sensibilizando, vai começar infectando com bactéria, com vírus e vai fazendo uma reação mais grave. Já a dermatite de contato é uma alergia a alguma coisa que você está entrando em contato, principalmente na pele mesmo, né? Principalmente nós mulheres aí com maquiagem, com esmalte, tintura de cabelo. Então, são coisas diferentes também, mas às vezes uma pode estar relacionada com a outra. Olha, interessante, né? Bom, a rinite, ela é alérgica. Rinite, ela pode ser alérgica. Pode ser. Pode ser alérgica. Mas como que a pessoa que tem a rinite, ela já nasce com isso, ela tem alguma deficiência ou ela tem uma alergia? Porque imagina uma pessoa que tem o meu, no caso, é parece incrível, né? Mas com friagem. Parece que vai esfriar, o negócio já entope tudo. Uma rinite vasomotora essa. Ah, é? Essa é. Por quê? Aumenta, conforme você entra em contato com o frio, aumenta a liberação de vasos sanguíneos, né? Então, a histamina vai liberando cada vez mais. E aquilo vai fazer com que inche, demaceie e faça uma inflamação. O frio faz desencadear isso. Ah, olha só. É. E o alérgico, por exemplo, uma poeira? A rinite alérgica é a poeira, a ácaro, a pélio de cão, de gato, gramínea. E como faz? Porque são fatores externos que tá o ano todo, o tempo todo, né? Que nem aqui no estúdio, querendo ou não, por mais que a gente limpe, tem poeira, né? Tem. Eu brinco que assim, ou a gente vive dentro de uma bolha e aí não tem contato com nada, ou a gente tem que aprender a lidar, né? No caso desse tipo de contato. Da rinite alérgica, porque as alergias, a gente nunca fala em cura, fala em tolerância. Porque é impossível você viver num ambiente sem pó, sem poeira, sem ácaro. Então, você vai tendo um controle dos sintomas para ver se você consegue controlando e ter uma melhora da qualidade de vida.
Tem alguns casos que é até indicada a imunoterapia, que é popularmente chamada vacina, que melhora bastante, que é uma dessensibilização. Então, faz o organismo acostumar com o que desencadeia a crise. Mas isso só vale para a parte da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, dermatite, e no geral, e na asma alérgica. Mas alergia alimentar não tem vacina ainda. Não? Não. Ai, que pena. Na intolerância à lactose, acho que existe lactase, alguma coisa que você... Tem a enzima, tem a enzima, mas a enzima ela vai diminuir um pouco os sintomas quando você entrar em contato com a lactose. Só que a inflamação no intestino ela vai acontecer. Então, não dá para você falar, eu vou tomar todo dia e vou me expor à lactose. Não, não dá, porque o intestino sempre vai estar inflamado. É que nem você tomar veneno e querer tomar o antídoto depois, né? Mais ou vai dar menos muito isso. certo, Claro, né, doutora? A gente deixa reservado as enzimas aí para, por exemplo, eu vou numa pizzaria, no aniversário, que normalmente a gente sabe que tem coisa que tem mais leite, né? Tem a lactose. Então, aí pede para tomar quando você está comendo. Porque não adianta você tomar depois também, tem que ser durante. Então, cheguei no aniversário, tomei. E aí você pode comer. Mas a inflamação vai ter. Entendido. Existem riscos graves para um alérgico? Existem riscos graves. O principal é a anafilaxia, que é aquele que fecha a garganta. E o que faz, por exemplo, tem gente que tem alergia ao camarão, que eu já vi um caso disso, né? E não sabe, e está num restaurante e começa esse problema. O que a gente que está junto com essa pessoa, o que a gente faz? Porque o que a gente vê em filme é que ele está com uma injeção. Mas tem uma... Não é? Tem uma injeção, né? Tem a adrenalina autoinjetável, a epinefrina autoinjetável. Mas é difícil, né? Porque, assim, normalmente, meu noivo, ele tem anafilaxia camarão. Ah, tem? Tem. E ele fez uma anafilaxia comigo num aniversário. Você anda só com a injeçãozinha lá. Sim, mas ele fez uma anafilaxia comigo por contaminação. Então, eu estava no aniversário infantil, que era rodízio de pizza. E aí, a pessoa cortou a pizza de queijo, cortou a pizza de camarão junto. E aí, ele fez por contaminação. Como glúten, quem tem realmente... Sim, eu não tinha adrenalina lá. Eu enfiei antialérgico, corticoide e corri pro hospital. A sorte que você tinha. Mas assim, se você tem anafilaxia, o que vai melhorar na hora é a adrenalina, é a epinefrina. Então, mas e no caso, se eu estiver num restaurante com o noivo, que eu não tenho, quem sabe um dia eu tenho noivo, e aí ele começa a ter isso aí, e ninguém sabe, ninguém tem nada, que dá tempo de eu pegar e levar até o hospital? Porque Depende. O tempo não parece que é curto? É curto. Como a gente age? Pega e leva ou chama ajuda. Liga pro SAMU, 192, bombeiro. Melhor levar. Melhor levar. Enfia no carro e leva. E sai correndo. Infelizmente, não tem muito. E corre muito risco. Corre risco. É mortal? Risco. É mortal. É mortal. Porque age como se fosse um corpo estranho total. Então, e quais são os principais, assim, Camarão. O camarão. O camarão. Os frutos do mar. E existe algum exame... Amendoim? Amendoim bastante também. É? Aumentou muito a incidência de amendoim. Mas o principal mesmo é o camarão. A anafilaxia mais do camarão. E existe algum exame que a gente possa fazer para ter certeza disso? Que a gente tenha a alergia? Só depois que você tiver. E eu posso, por exemplo, ter comido o camarão a vida toda e, de repente, numa certa idade, eu tenha virado a chave? Pode. Então quer dizer que eu tenho com risco? Pode. Todo mundo corre risco. Eu não tenho alergia a nada. A minha chance é igual de uma pessoa normal aí também que não tenha nada. Você pode, porque você vai tendo sensibilidade, vai guardando em memória, entre aspas, no organismo aí, e uma hora o organismo fala assim, estou na estafa, não aguento mais. E aí age como se fosse um corpo estranho. Por algum erro na resposta imunológica, agiu como se fosse um corpo estranho. E aí vai dar a reação, e pode. Isso acontece muito com os medicamentos, né? Medicamento também? Medicamento Acho que antibiótico dá mais. Eu já passei isso com o meu marido, quando era vivo. Ele tomou um antibiótico para fazer alguma coisa no dente, eu não lembro. Ele estava no dentista. O dentista me ligou urgente, que estava indo para o hospital, né? Porque estava fechando. Sim, tá fechando. Porque ele teve com um determinado antibiótico. Sim, pode ter. Com qualquer medicamento. Qualquer medicamento. Um dos mais comuns são os anti-inflamatórios. Então, dipirona, nimesulida, Castaflan. Pode. Que são o AS, né? O AS também? O AS também, porque o AS... A gente tem medo de se medicar. O AS, ele é um anti-inflamatório fortíssimo aí. Um dos primeiros que foi estudados. E aí, ele é o principal de todos aí. Então, a gente fala, mas toma um AS. Mas pode ter o AS, ele é anti-inflamatório, é da classe dos anti-inflamatórios. Então, pode ter. Então, todo mundo corre risco o tempo todo. Todo mundo. Tem que ir vivendo, né? Infelizmente, claro.
Claro que assim, começou a apresentar alguns sinais, você Quais fala, são "Ops, os sinais que a gente tem que ficar em alerta? mancha vermelha, principal, inchaços, né? Então, eu tomei uma dipirona hoje, por exemplo, inchei, por exemplo, o lábio. Vamos ficar de olho. Já é um sinal. Já é um sinal. Então, pode ser se, mas daí eu tomei um antialérgico e melhorou rapidinho. Mas aí pode ser que nas próximas exposições você não consiga tomar um antialérgico, entendeu? Porque uma vez fez a reação alérgica, agiu como corpo estranho, dificilmente não vai agir mais quando entrar em contato. Vai sempre agir. Então, toda vez que ele entrar em contato, vai ter. Como e se aí desse pode um ser pior. start e ali ele sabe que aquilo Sim. lá faz mal. Então o principal aí são manchas vermelhas e os inchaços, né? E aí o mais grave é o choque anafilático, que é o que fecha a garganta, pode dar inchaço. Um pavor. Imagina você tá sozinha. Então. Que horror. Como que você morre, né? Porque você não tem como que você vai Sim. ter discernimento de pegar o teu carro e ir até o hospital. Não vai. Tem que gritar pros vizinhos para alguém vir socorrer. Sim, exatamente, não tem. Porque eu morro de medo de morar sozinha. A gente nunca sabe, eu até brinco com com os porteiros da minha casa. Falo assim, olha, porque eu acordo todo dia cedo para trabalhar. Se algum dia for 9 horas da manhã eu tiver o carro aí, vocês podem chamar uma ambulância. Porque aconteceu alguma coisa, né? Exatamente. Porque a gente nunca sabe, né? nunca Para acontecer, basta estar vivo. Basta estar vivo. Você pode, eu brinco, né? Você pode levantar e cair do mesmo jeito. É. Então, e aí ninguém vê. Mas ninguém viu. Eu falo, ninguém viu. Às vezes a pessoa acabou de sair de casa e aconteceu isso. Não tem como a gente prever, né? Exatamente. Então, Para morrer, basta estar vivo. basta estar vivo. Então a gente tem que aproveitar a vida, né? Do jeito que dá. Exatamente. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, né? Tem muito conteúdo bacana, a gente aprendi com você algumas dicas aí e com certeza vai servir de alerta para vocês que acompanham o nosso programa. Grande beijo para você. Obrigada. E até Obrigada uma pelo convite. próxima. Até.